Não abra mão da sua promessa. Não desista da sua promessa. Luiz Fernando acabou de entrar. Não desista da sua promessa. Paz, boa noite, meu irmão. Porque Deus, ele sempre tem uma promessa para nós. Muitas vezes nós passamos o bastão para outra geração, assim como aconteceu com Abraão. Abraão é o pai da promessa, o pai das nações, o pai que recebeu. Abraão escutou uma voz de que ele iria ser pai de multidão, o pai de uma grande nação. Deus fez o comparativo de que a areia, as estrelas dos céus não ia ser compatível a tão grande seria a multidão de pessoas que iriam ser geradas através de Abraão. E as areias do mar, areias que existiam ali na praia, também não dava para se contar, porque isso era a promessa que Deus tinha para Abraão. E Abraão, ele tinha isso guardado no seu coração. Abraão, naquele momento, não existia igreja, não existia nada disso. Simplesmente ele ouviu uma voz, falou: Abraão, saia da tua parentela, saia da cidade de Ur, e vai para a cidade aonde eu te mandar. E ali o Senhor começou a fazer um movimento diante do coração de Abraão. Abraão pegou aquilo como uma fé, por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele não hesitou, ele simplesmente ouviu uma voz. Essa voz, ele tinha a certeza que era a voz de Deus, mas ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, ele nunca tinha conversado com Deus. Quem conversava com Deus era Moisés. Moisés, sim, antes dele conversava com Deus face a face, ouvia a voz de Deus, via o Senhor passando numa frente. Esse sim tinha certeza de que Deus estava falando com ele. Agora Abraão não, Abraão nunca tinha ouvido, mas ele tinha a certeza de que aquela voz era a voz de comando. Como eu ministrei semana passada, a voz de comando. Se você está escutando a voz e o Senhor pede para você vir, você vai, que você vai fazer igual Pedro, vai andar no mar. Se o Senhor falar para você fazer, faça, porque o Senhor, ele vai sempre te abençoar. E assim também era na vida de Abraão. Abraão escutou, e ali naquele momento Abraão ouviu a voz do Senhor e começou a sua trajetória. Ali ele teve uma promessa de que ele iria ser pai de multidão, só que ele não tinha filhos. E ele já estava ficando velho, Sara também muito velha. E Sara ouviu essa promessa, mas o tempo ainda não estava chegando, demorando muito. O que ela fez? Ela fez com que a sua serva, a sua concubina, se deitasse com o seu marido. Aí Abraão teve um filho chamado Samuel, mas esse não era o filho que Deus prometeu para ele. Irmãos, tem coisas nas nossas vidas, pega essa aí, ó, que às vezes o Senhor promete para nós. A gente até antecipa algumas coisas da nossa forma. Aquilo que parecia a promessa, ela não vem como promessa. Pode ser até igual, pode ser até parecido, pode ser que chegue até no momento que você acha que é o momento, só que Deus ainda não te enviou e não te deu aquela promessa. E aí o que acontece? Aconteceu contendas naquele lugar. Agar tinha o seu filho Ismael, Sara não tinha filho nenhum, mas depois o Senhor resolveu cumprir em Sara a sua promessa, que ele iria ter um filho com a sua esposa, Sara. E ali aconteceu de nascer o filho da promessa, Isaac. Isaac nasceu. O Senhor quis testar mais uma vez a fé de Abraão. Pediu Isaac como sacrifício. Mas Senhor, ele não é o filho da promessa? É, mas eu quero ver aonde está o teu coração, se o teu coração está na obediência. E ali levou Isaac ao monte e quis por algum momento sacrificá-lo em obediência ao Senhor, porque ele tinha certeza de que Deus não iria dar uma promessa para ele e ia retirar. Às vezes você acha que Deus tira a promessa. Deus não tira a promessa de ninguém. Se o Senhor entregou nas tuas mãos é porque você está preparado para receber. Se ainda não chegou a promessa é porque você precisa se preparar para receber, ou ele te prepara para receber. O que você não entendeu, que Abraão estava indo ao monte para sacrificar o seu único filho, ao qual foi prometido por Deus, para testar o seu coração. Mesmo assim ele foi com o seu coração doendo, mas assim ele foi. Presta bem atenção, Deus, ele não ia tirar a promessa de Abraão, não ia, porque existia essa promessa. O que Deus iria fazer era simplesmente testificar tudo aquilo que ele tinha a respeito de Abraão. Irmão, vou te falar um negócio, às vezes o Senhor tira algo da tua vida, mas não é para te prejudicar e nem para te castigar, porque isso não dá prazer no Senhor. O Senhor não tem prazer na tristeza do ímpio, nem na morte do ímpio, nem na ruína do ímpio ou do justo, de pessoa nenhuma. O Senhor, ele não tem
prazer em nada disso. Se ele tira da tua vida algumas coisas, é porque ele quer te livrar. Se ele tira você de um relacionamento ao qual você está muito apaixonado ou apaixonada, ou você acha que aquele serviço, aquele trabalho ou aquela função que você está fazendo é uma função que você nunca mais vai encontrar uma igual, o Senhor ele está te livrando. Muitas vezes o pneu do carro fura, não é porque aconteceu que entrou um prego, às vezes não tem nada, o pneu simplesmente murchou, mas foi o Senhor que permitiu que o pneu teu murchasse para que você não entrasse num acidente futuro. E ele precisou daquele tempo para poder movimentar toda a situação, para quando você passar com a pista limpa. E é desse jeito que o Senhor faz em nossas vidas. Hoje eu ministrei sobre a chuva, sobre que o Senhor está lá sempre pronto para nos abençoar. A chuva está atrapalhando às vezes o brilho do sol, mas a gente tem que ter a certeza de que o sol está lá acima das nuvens, aguardando só o momento do vento soprar, a nuvem se abrir e ele aparecer para nós. Assim também nas nossas tribulações, nos momentos difíceis que a gente passa na nossa vida. Há um momento difícil que a gente passa todo o tempo, às vezes um momento tão difícil, tão demorado, que parece que nunca vai acabar, mas o Senhor manda te dizer nessa noite, ele está no controle de tudo e ele sabe de tudo. Então todas as coisas vão acontecer diante da permissão dele. Ele está ali em cima no trono, aguardando as nossas posições diante de todas as adversidades que acontecem, porém ele está só esperando a nossa posição de passar as nossas perseguições, as nossas traições, às vezes momentos difíceis de pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes a gente não passa com dignidade, passa murmurando, reclamando, falando tudo e à torta e à direita que não é para falar, porque você está sendo testado, porque você tem uma promessa do Senhor. E essa promessa ela tem que se cumprir, independente de você achar que o tempo está demorando ou não, ela vai se cumprir porque o Senhor tem um propósito na tua vida e Ele também precisa cumprir esse propósito. E para isso você precisa acreditar que nesse processo existe uma promessa. Aleluia, aleluia, porque essa promessa ela vem destinada de algo, sempre, e a maioria das vezes é momentos difíceis, angustiante, agoniante, coisas que parece que nunca vai acabar, uma angústia que toma conta do nosso ser, uma angústia que toma conta da nossa vida, que parece que nunca vai acabar. Mas Deus, Ele está no controle de tudo. Independente dessa chuva que nós estamos passando no mês de outubro, nós temos que ter a certeza que em cima das nuvens existe o sol. Você já andou de avião? O avião, quando ele decola, ele passa entre as nuvens. E às vezes até uma turbulência, porque as nuvens estão carregadas de água, de partículas de água. A nuvem está encharcada e às vezes o avião ele passa, mas ele é obrigado a passar dentro das nuvens, para que ele tenha uma visão melhor daquilo que ele vai fazer e daquilo que ele está como destino. E aí daqui a pouco ele passa das nuvens e ele começa a prainar assim, ó. E aí você vê o sol brilhando, com aquele céu azul lindo, e aí você começa a olhar para baixo e vê aquela nuvem preta, e às vezes você vê até uns raios. Isso eu já presenciei. E olha que eu não sou aquele que anda muito de avião, mas já andei um pouquinho. E aqueles que andam muito de avião, eles começam a entender que embaixo existe muitas nuvens carregadas. E embaixo das nuvens não tem nuvens, porque somos nós. Mas em cima das nuvens existe um sol brilhando, esquentando tudo. O avião ele fica até quente. Tem que ligar o ar-condicionado, aumentar. Às vezes a gente coloca um casaco para entrar no avião, mas quando a gente entra lá a temperatura começa a melhorar. Mas quando a gente sobe as nuvens, o sol ele começa a tomar conta daquele avião, começa a tomar conta da nossa vida. E a gente às vezes fica até abismado. Nossa, o sol, claro, ele está ali. Só basta a gente acreditar que os momentos da tribulação, o momento da turbulência vai passar. E o Senhor ele tem uma promessa para as nossas vidas. E essa promessa há de se cumprir. Abraão subiu o monte de um lado. E eu acredito, como o meu pastor fala, que Abraão subiu por esse lado e o Senhor providenciou a providência desse lado, o cordeiro.
E quando Abraão começou a colocar Isaac ali, preparar o altar para sacrificar Isaac, o Senhor já estava mandando o cordeiro lá para cima, o sacrifício que ele necessitava naquele momento. E ali o Senhor esperou ele fazer todo o trâmite. Quando chegou, que ele pegou o cutelo para poder sacrificar, o Senhor falou: Abraão, não faça isso, o sacrifício está ali. Você entende, irmão? Porque o Senhor ele já tá providenciando tudo. É que você não está vendo. Preste bem atenção. Não é porque você não está vendo que as coisas não estão acontecendo. Não é porque você não está presenciando algo que você acha que deveria estar acontecendo, que você deveria estar vendo. Não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Deus ele sempre vai estar fazendo algo a teu favor. O Senhor ele vai sempre abrir uma porta onde não tem parede por causa da tua vida. O mundo estava condenado. Porém, ele sempre procura uma saída para nos abençoar e nos deixar de pé. O mundo estava condenado, e aí aconteceu que ele contratou Noé para fazer uma missão. E Noé ficou 100 anos providenciando essa missão, acreditando numa promessa de algo que nunca existiu. Será que Deus te contratasse para você fazer uma arca num lugar onde nunca tinha caído uma gota d'água? Você faria ou você ficaria murmurando, reclamando? Será que você realmente faria aquilo que Deus pedisse para você, algo que nunca aconteceu? Mas Noé, ele não hesitou e acreditou, e ali o Senhor, ele reformulou a humanidade através da vida de Noé. E depois o pecado estava tão grande que ele viu que não tinha mais jeito, mas aí ele começou a pensar, fala: não, mas aquele povo, não, mas tem pessoas ali que me adoram, assim como teve em Sodoma e Gomorra, nem que tivesse um justo sequer, o Senhor, ele sempre vai abrir a porta para você sair, independente das outras coisas que estão acontecendo ao teu redor. E aí o Senhor olhou para Jesus Cristo e falou: vamos lá, filho, fazer essa missão, porque agora chegou a tua vez de salvar a humanidade, mas para isso precisa dar muito exemplo, precisa morrer numa cruz, precisa sacrificar, e no terceiro dia você volta para cá, para a gente poder olhar o que a gente contemplou, o que a gente fez, contemplar toda aquela obra que a gente fez. E Jesus Cristo veio nessa terra, viveu 3 anos e meio no seu ministério, foi batizado por João Batista, foi anunciado por Isaías, fez muitas coisas novas acontecerem, milagres acontecerem, pessoas andavam com eles e ainda estavam incrédulas. Pessoas andavam com ele, via movimentos, via milagres, via sacrifícios vivos ali de pessoas, via coisas acontecendo. Que eu disse sacrifício vivo, são pessoas que viveram aquilo para ver onde Jesus ia colocar suas mãos, onde Jesus colocava a sua voz, aonde Jesus falava o que acontecia. Muitas vezes ainda não acreditava, mas aí Jesus, num determinado momento, quiseram proteger ele, falou: não são eles que vão me pegar. Chegou o momento, chegou a hora, agora eu entrego a minha vida. E aí ele entregou a sua vida naquele momento na cruz do Calvário, ele morreu. Não teve problema nenhum, o céu se fechou, depois o céu se abriu, a terra tremeu, Israel caiu, ruína, o véu se rasgou, as coisas aconteceram de uma forma sobrenatural, e daí no terceiro dia ele ressuscitou. Aí hoje nós estamos aqui compartilhando essa live, compartilhando da palavra de Deus, numa era de um século 21, 2003 anos pós-Cristo, 2023 anos pós-Cristo, nós estamos aqui falando daquele homem que nasceu, viveu e morreu por nós, e nós estamos aqui hoje vivos para agradecer e glorificar o nome dele, sabendo que tudo isso foi por causa de uma promessa, e nós estamos aqui através da promessa de Deus. Nós estamos aqui porque nós temos uma promessa individual. Nós estamos aqui porque nós temos uma promessa, um propósito, uma direção. Nós temos. O Jairo fala aqui que para uma unção sobrenatural requer uma ação natural. Temos que movimentar nossa fé. É isso. É isso. Para o sobrenatural se tornar natural, a gente tem que acreditar. Temos que movimentar nossa fé. E é dessa forma que funciona. Não adianta a gente querer fazer algo que não condiz com aquilo que Deus prometeu para nós. Abraão estava lá esperando a promessa se cumpriu. Depois a promessa foi pedida como sacrifício. E ali o Senhor
Depois mandou o cordeiro para poder ser sacrificado no lugar da promessa. Abraão aprovado. Depois Abraão começou a viver a promessa. E as coisas começaram a ser prósperas ali na vida de Abraão. Abraão entendeu que ouvir a voz e acertar na sua obediência, acertar naquilo que Deus tem falado, é a melhor coisa possível. Porque às vezes a gente não entende que quando o Senhor promete algo, Ele vai cumprir. Às vezes a gente não tem paciência de aguardar a promessa de Deus. Não foi fácil para Abraão, porque Abraão tinha 100 anos, Sara tinha muito mais do que 70. Então são coisas que hoje aos nossos olhos é muito difícil de acreditar. Mas ainda existe, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, o Deus de agora, é o Deus de amanhã, é o Deus futuro. Ele fala que Ele é o alfa, o ômega. Ele fala que Ele é o início e o fim. Ele não fala que Ele foi o início e vai ser o fim. Não! Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele sabe todas as coisas, Ele constrói todas as coisas, Ele providencia tudo. E no momento certo Ele vai providenciar o cordeiro na tua vida. Mas passe pelo processo com a sua cabeça erguida. Passe pelo processo entendendo que o Senhor, Ele tem muito mais para nós e vai cumprir todas as promessas que Ele nos prometeu. Então não abandone a tua promessa. Se o Senhor pedir um sacrifício, mesmo que seja Isaque, o filho da promessa, vá até o monte e sacrifique-o. Porque o Senhor, Ele quer que você entenda que o sacrifício vivo, Ele já fez, Ele já morreu, Ele não vai pedir a tua vida, Ele só vai pedir a tua obediência, e que você entenda que tudo que Ele fez na cruz do Calvário não foi vão, amém? Amém ou não amém? Vocês estão entendendo? Quem está comigo aqui? Fala aí, glória a Deus, meu irmão, mas é isso. Eu estou vivendo hoje um momento muito crucial na minha vida. Eu estou vivendo hoje uma promessa que Deus fez para mim há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás o Senhor fez uma promessa na minha vida. E hoje eu vivo essa promessa. Tem muitas promessas que o Senhor fez há 15 anos atrás na minha vida. E hoje eu vivo essa promessa. Tem promessa que o Senhor fez para mim há 20 anos atrás. E hoje eu vivo essa promessa. O que você não entende, o que você pode não estar entendendo é que às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Para Deus 1000 anos pode ser um dia, 1000 horas pode ser 1 hora. Deus é atemporal, o tempo dele não é igual ao nosso. Então nós temos que viver a promessa do Senhor, nós temos que correr atrás da promessa, não podemos desistir na promessa, e quando a promessa chegar a gente tem que viver a promessa. Porque, como diz o Irineu aqui, ó, Ele nos amou primeiro. Antes da gente levantar a nossa voz e falar, Senhor, eu te amo, Ele nos amou primeiro. Porque Deus, Ele não tem amor, Ele é o amor. Deus, Ele não tem justiça, Ele é a justiça. Deus, Ele é tudo em nós, tudo para nós. E nós temos que ser tudo e dar tudo para Ele. Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia! Ontem foi algo tremendo naquele lugar, e assim, hoje eu amanheci assim num lugar fantástico, em qual o Senhor, Ele tem nos abraçado de uma forma que Ele faz questão de falar assim pra gente, eu estou contigo, eu estou aqui. Porque às vezes parece que nós estamos num lugar, todo mundo está ali, mas ninguém está nos vendo. Mas o Senhor, Ele fala assim, mas eu estou te vendo. Porque muitas vezes fazemos coisas para agradar homens, fazemos coisas para as pessoas verem. Mas na verdade, para quem a gente tem que fazer é para Ele. Quem a gente tem que agradar é Ele. Quem vai nos justificar e cumprir a promessa nas nossas vidas é Ele. Aleluia. Deus é bom, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus é bom, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se você puder aí, feche seus olhos, que eu vou fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, Senhor, está aqui, Pai, esse momento de culto em que a gente está ministrando a palavra, que o Senhor nos prometeu algo que às vezes aos nossos olhos parece impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível. Pai, abençoa cada um dessa live, abençoa cada um que vai assistir depois dessa live, que não são poucos, são muitos, Pai. Que o Senhor derrame bênção sem medida e Ele faça, Senhor, eles entenderem e colocar, Senhor, no coração de cada um deles, Pai, tranquilidade, paciência,
para esperar o momento certo da promessa e não cometer erros de antecipação, de ansiedade, de momentos em que a promessa não chegou e eles apenas desistiram de acreditar naquilo que o Senhor, que não mente, falou. Abençoa cada lar aqui, abençoa cada vida aqui, abençoa, Senhor, a cada promessa aqui nesse lugar, nessa cidade, nessa live, nesse estado, nesse país, cada pessoa na sua casa, na sua cidade, que eles possam, Senhor, ter o prazer de testemunhar algo que o Senhor prometeu e cumpriu na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos finalizando mais uma live. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Eu vou falar para vocês e vou confessar que não era nada disso que eu ia ministrar nessa noite. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. O que eu tinha preparado aqui era outra coisa. Eu vou deixar pronto para a semana que vem. O que Deus tinha colocado para mim era outra coisa. Mas semana que vem eu continuo. Não desista da promessa. Esse vai ser o tema da semana que vem. Não desista da promessa. Porque eu tenho algo aqui que eu já tinha escrito, que o Senhor me deu. E hoje Ele mudou tudo, porque não sou eu que falo a palavra da forma como eu quero, é da forma como Ele quer. E é desse jeito que eu tento fazer todo o tempo. Porque se você obedecer a Deus, você vai crer nas promessas e acreditar que Ele é que direciona tudo, que faz tudo, Ele é dono de tudo. Então, se ainda não chegou na tua vida aquela promessa, aguarde que no momento certo vai chegar. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos, por mais uma vez estarmos aqui junto, com a glória de Deus, com a graça de Deus, com a permissão de Deus. E eu creio que essa palavra falou ao teu coração, vai falar ao coração daqueles que já ouviram e viram essa ministração, que você possa compartilhar. Quando você compartilha essa mensagem lá que fica gravada aqui, você está abençoando outras pessoas que precisam ouvir, e às vezes pessoas que precisam ser restauradas através da palavra do Senhor e não tem coragem de ir na igreja, mas a igreja vai até Ele, como nós estamos indo aqui em cada lar. Deus abençoe vocês, que o Senhor resplandeça sobre ti a sua luz e lhe dê a paz, que hoje você tenha o sono do justo. Deus abençoe, até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Fui!